Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que continue tudo ótimo e que vocês estejam aí entendendo o conteúdo. Vamos continuar aqui com os slides. Aumentar a fidelização de clientes. Depois que uma empresa se estabelece no mercado, tem uma marca conhecida e consumidores frequentes, qual o próximo passo? Garantir que eles sigam comprando dela, é claro. É por isso que uma boa propaganda serve não apenas para atrair clientes, como também trabalha pela sua retenção e fidelização. Mais do que conquistar a sua lealdade, esse resultado depende de ganhar fãs e promotores da marca, que vão falar bem dela para outras pessoas. E o que eles farão, então? Será uma espécie de propaganda chamada boca a boca, que é considerada uma das mais eficazes. Bom, pessoal, então a gente sabe que depois que uma marca já está estabelecida no mercado e é conhecida por bastante clientes, né, tem um respaldo aí bastante grande de clientes, a gente sabe que esses clientes acabam aumentando, né, a gama de clientes. Por quê? Porque uns indicam para outros, né? Então, a gente sabe que a propaganda boca a boca é uma das mais eficazes, uma das mais bem conhecidas. A gente sabe que se um cliente tem um bom atendimento, gosta do produto, ele vai acabar se fidelizando e indicando esse produto para outras pessoas, indicando esse serviço para outras pessoas, indicando esse atendimento para outras pessoas. E a gente sabe que a propaganda boca a boca, ela é muito eficaz. Ela realmente consegue atrair aí muitas pessoas para o nosso comércio, para o nosso negócio, né? Melhora a reputação da marca. Com tanta gente disputando espaço com você no mercado, é preciso construir uma reputação positiva e ser uma lembrança óbvia na mente do consumidor. Alcançar esse objetivo não é exatamente fácil, até porque há ameaças externas de difícil controle. Muitas vezes, a propaganda protege as empresas do método agressivo de venda adotado por concorrentes. É uma forma de se posicionar e enaltecer valores mais próximos daqueles com quais seu público se identifica. Quais são os tipos de propaganda? Como eu destaquei antes, o conceito de propaganda é bastante subjetivo, e grande parte das pessoas associa diretamente com o comércio de produtos e serviços. Mas o viés comercial é apenas um dos tipos de propaganda que existem, levando em conta que a propaganda atua no campo ideológico, influenciando a nossa opinião e comportamento. Há diferentes abordagens de seu alcance. Tá? Propaganda ideológica. Como o nome sugere, a propaganda ideológica tem como objetivo difundir ideologias e convicções de um determinado grupo sobre outro, de maneira a orientar todo o seu comportamento social. Nesse contexto, uma das particularidades desse tipo de propaganda é a sua técnica de persuasão. Age de forma mais ampla e com alcance a nível global. Uma publicidade que enaltece o estilo vegano, por exemplo, tem um viés ideológico. Então, as propagandas ideológicas vão ser aquelas que têm um fundo de difundir de ideologias, né? Então, pode ser aí uma propaganda que enaltece o estilo vegano, pode ser aí uma propaganda que fala sobre a adoção de animais, é uma propaganda ideológica, uma propaganda que fala sobre políticas públicas, é uma propaganda ideológica, uma propaganda ideológica também vai ser comerciais políticos, né? Aquele horário político, são propagandas ideológicas. Elas vão sempre ter um viés ideológico, né? Um viés ali de difundir ideologias e convicções de um grupo, né? Isso é fazer a diferença aí de um grupo. Propaganda política. Você provavelmente se lembra do horário eleitoral ao ouvir falar em propaganda política.
e não está errado na referência, mas ela não é única. Aliás, é interessante observar como essa estratégia vem sendo empregada regularmente ao longo de toda a nossa história. Um exemplo disso é o livro A Guerra das Gálias, escrito por Júlio César na época do Império Romano, cerca de 100 anos antes de Cristo. Para muitos historiadores, a obra foi, na verdade, uma propaganda política do imperador para promover a sua carreira, aumentar o seu poder e ampliar sua reputação para o maior número de pessoas. É uma estratégia muito semelhante àquela que acompanhamos na época atual, a cada eleição. A diferença está no meio utilizado. Em vez do livro, como Júlio César, outros formatos são empregados para recrutar e reter eleitores através de todos os tipos de publicidade, incluindo a disseminação de informações por redes sociais e aplicativos como o WhatsApp. Por vezes, retratam apenas as melhores qualidades de um candidato. Em outras, utilizam estratégias de desconstrução, com propagandas negativas para desacreditar candidatos ou ideias opostas. Então, a propaganda política vai ser realmente, o horário eleitoral, vai ser aquelas propagandas que a gente recebe também no WhatsApp, acaba recebendo no Facebook. São propagandas políticas, E elas não são através somente da televisão, Elas acontecem aí por redes sociais também, como a gente viu bastante nessas últimas eleições, que tinha muito uso de WhatsApp e mídias sociais. Até mais em mídias sociais do que na televisão, E essa propaganda aí às vezes pode ter coisas positivas sobre o político e às vezes pode ter coisas negativas sobre o político, para desacreditar nos políticos, desacreditar ali nos candidatos que estão se promovendo e tudo mais. Propaganda governamental. A propaganda política pode ser desmembrada em outros subtipos, e um deles é a propaganda governamental, praticada pelo governo e suas instituições em seus 3 níveis: municipal, estadual e federal. Ou seja, não é apenas nas eleições que esse tipo de estratégia aparece. Aqui, suas técnicas de persuasão procuram criar e fortalecer a imagem do governo, tanto dentro quanto fora do país. Prestar contas para a população, divulgar eventos e campanhas de conscientização, entre outros objetivos. No Brasil, existe uma particularidade desse tipo de propaganda. Ela não pode promover a imagem de uma autoridade específica. Tem que falar não pode falar do político, Do político X. Tem que falar do que o governo está fazendo em relação a melhoras, Então, aí a gente tem a propaganda governamental. Bom, pessoal, esse foi o nosso conteúdo dessa aula e a gente continua nos próximos vídeos. Tchau, tchau e até mais.